Bem-vindos de volta ao Timorcast, o podcast do Diligente. A convidada desta semana é Resina Pires de Brito, pós-doutorada na Universidade do Minho, Braga, Portugal, doutora e mestre em Linguística pela Universidade de São Paulo, no Brasil. De momento está em Timor-Leste a lecionar aulas de doutoramento na UNTL. No dia 14 de junho, proferiu um seminário no Centro Cultural Português subordinado ao tema Língua Portuguesa Pluricêntrica e implicações no contexto timorense. Eu sou o Nicodemos do Espírito Santo e comigo tenho Resina Pires de Brito. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e bem-vinda. Muito obrigada a vocês pelo convite. Vamos lá? Qual foi a sua motivação em querer se envolver profissionalmente com a língua portuguesa? Bom, a minha motivação geral pela língua portuguesa é algo desde pequena, que eu gostava muito de querer ensinar os outros a falar, corrigir os outros, brincava com os outros com as palavras. Então, meu interesse por estudar a língua é algo mais ou menos que foi crescendo comigo à medida que eu fui também crescendo e resolvi fazer então um curso de letras e depois me especializar em linguística. E mais adiante acabei me apaixonando por outro lado da língua portuguesa, que é a difusão da língua portuguesa pelo mundo, que é o que me traz a Timor. Neste ano, o que então te trouxe para Timor-Leste? Bom, neste ano nós estamos desenvolvendo aqui na UNTL um doutoramento, né, que a Universidade Mackenzie, com a chancela da CAPES, faz para capacitar os professores que são do corpo permanente do curso de língua portuguesa, especialmente aqui da UNTL, para que eles se tornem doutores em letras, sem que eles precisem sair da universidade e ficar um longo período fora do país, o que prejudicaria as aulas da universidade. Então, nesse doutoramento, a Universidade Mackenzie é que vem para Timor para oferecer as aulas presencialmente para esses professores. Nós fazemos um acompanhamento semanal com esses professores, mesmo do Brasil, online. Eles têm contato constante com os orientadores deles que estão lá no Brasil. E é uma forma, né, de contribuir para que Timor, que a UNTL tenha então uma independência daqui a pouco, ela vai poder, ela mesma, formar os seus mestres na área de letras a partir dos seus próprios professores. Então, a ideia é que a gente confira autonomia para que esses professores e a UNTL possam ter o seu próprio programa de doutoramento aqui no Timor. Ok. E conte-nos um pouco de sua trajetória acadêmica e profissional. Bom, de modo geral, né? Então, eu sou formada então, na Universidade de São Paulo, que é uma das universidades mais famosas lá da América Latina, na área de letras, né, especialmente linguística. Depois de uma experiência aqui em Timor-Leste, que foi em 2001, eu me aproximei dos estudos da lusofonia, e foi aí que eu fui parar na Universidade do Minho para trabalhar com os estudos lusófonos, pensando na questão de Timor-Leste, comparativamente com Moçambique. Então, o meu percurso acadêmico seguiu esse rumo de passar dos estudos propriamente linguísticos para os estudos culturais e lusófonos. Então, foi esse caminho. E profissionalmente, eu sou professora dos cursos de letras, mas eu comecei na educação básica, depois fui para o ensino superior, e onde estou não vou dizer que faz 30 anos, mas faz 30 anos que eu estou no ensino superior. Graduação, então os licenciados, os bacharelados, os mestrados e os doutorados. Okay. A senhora esteve em Timor-Leste pela primeira vez em 2001. De lá para cá, quantas vezes mais esteve no país? Em termos gerais, o que mais chamou a sua atenção sobre Timor-Leste nesse período? Então, 2001 foi de fato o primeiro momento, o primeiro contato. Foi uma época muito importante, porque o país ainda estava na administração transitória, então nós vivíamos um outro momento, era um momento para tentar descobrir qual era a situação da língua portuguesa, que resquícios a gente encontrava no cotidiano da língua portuguesa. Então, em 2001, estive aqui por um projeto do governo do Brasil que se chamava Alfabetização Solidária. Então, a gente trabalhava com jovens e adultos, tentando descobrir o que havia de língua portuguesa e, de alguma forma, como a gente podia, né? Esse sistema que a gente chama de educação informal, contribuir para a difusão do português naquele momento. Então, isso aconteceu em 2001 em dois momentos.
Depois eu estive repetidas vezes aqui em 2003, depois 2004, 2006 nós tínhamos uma viagem programada, mas teve a instabilidade política aqui, então não pudemos vir, viemos em 2011, 2012, 2016 num evento da CPLP que aconteceu aqui, e depois agora. Então acho que já temos aí um percurso bastante grande com o Timor, mas mesmo nas épocas em que não estivéssemos aqui fazendo algum projeto, porque sempre estávamos ligados a algum projeto com a UNTL, nós desenvolvemos trabalhos com linguistas locais, especialmente com o professor Benjamin Corte Real, que é o nosso parceiro desde o primeiro momento. Foi o primeiro contato, né, o primeiro amigo que a gente fez nessa terra. As mudanças, vamos lá falar das mudanças, né? Olhar para a situação de Timor hoje, então eu tenho um tempo de 22 anos, né, da minha primeira vinda até hoje. Acho que quem está aqui não se dá conta de como o país se desenvolveu, de como, do ponto de vista estrutural, as coisas melhoraram. Do ponto de vista da língua, o que eu imagino é que falta um pouco mais de imersão da língua portuguesa, pensando na questão da língua portuguesa. Porque nós temos oferta de cursos em língua portuguesa, temos professores que se formam fora do país e vêm para cá, mas o que eu percebo é que o país precisa dar mais elementos do cotidiano para que as pessoas se sintam em língua portuguesa. Por exemplo, as placas, né? Eu tenho observado que as placas, segundo a Constituição, tinha que ter nas duas línguas, tétum e português. Então eu vejo muitas placas em tétum, pouquíssimas placas com a língua portuguesa também. Vejo muita coisa em inglês e outras línguas, e eu acho que isso é um elemento que precisa aparecer. Então, do ponto de vista, né, das estruturas, o trânsito, antigamente não havia semáforos, né, não havia faróis, não havia, era uma grande confusão. Hoje você já percebe um certo ordenamento, você já vê policiais dirigindo o trânsito, então você já vê melhora das condições de vida de muita gente. Mas do ponto de vista da língua, eu acredito que ainda falta isso, né? Esse movimento de desenvolvimento da língua portuguesa. A gente precisa criar um ambiente para que isso aconteça. Em Timor-Leste, grande parte dos professores não tem domínio da língua portuguesa e os materiais didáticos são em português. Como isso afeta a aprendizagem dos alunos? Esse é um grande problema, sim, porque a maior parte dos professores teve sua formação na época da Indonésia e depois tiveram que recuperar ou aprender o português. E tem que ir para a sala de aula porque o país precisa que esses professores estejam lá. E esses professores nacionais são extremamente necessários, são os mais importantes, porque eles também dominam as outras línguas locais. Então, para que o aprendizado de português aconteça de forma eficiente, é preciso de alguém que tenha o trânsito nesse contexto multilinguístico. O que acontece é que se o professor não tem o domínio do português, ele vai olhar para o material didático e não vai saber o que fazer com ele. Portanto, eu creio que seja muito importante, e é um dos elementos que nos trazem a Timor dessa vez, capacitações, formações de professores, mas realmente voltadas para a prática da sala de aula, como usar o material, para que seja algo não só teórico, mas que os professores possam vivenciar e usar a língua. Tá? Então, eu acredito que é preciso a gente pensar desse lado, a gente precisa olhar para o professor também como esse indivíduo que vai mediar o processo de ensino-aprendizagem, ele precisa facilitar, mas se ele não tem o domínio, ele não consegue exercer esse papel dele de facilitador do ensino da língua portuguesa, no caso. Qual a importância da língua portuguesa para o mundo? Bom, do meu ponto de vista de uma defensora da lusofonia, né, eu vejo a língua portuguesa não só como uma língua importante no aspecto cultural, mas ela é uma língua de ciência que precisa ser valorizada também nesse aspecto. Ela tem um valor econômico que já foi amplamente falado, mas algo até vai ser em primeira mão aqui. Nós estamos lançando, universidades da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, um manifesto em defesa da língua portuguesa como língua da ciência. Por quê?
porque nós sofremos uma pressão de todos os lados para produzir o conhecimento que nós fazemos em língua portuguesa sobre as questões da língua portuguesa em inglês. E nós queremos, né, que aquilo que a gente produz, que diz respeito à variedade do português timorense, à variedade do português brasileiro, seja produzido na língua, né, que nos move. Né? Então, o português ele é uma língua que tem um potencial para ser muito mais divulgado, muito mais ampliado, mas a gente precisa fugir dessas amarras, né, que, na verdade, domina o mundo inteiro. Então, o poder está numa outra língua, mas a gente precisa também fazer com que o poder saia da nossa língua. Então, por isso, eu acredito, sim, na força dos 260 milhões de falantes em termos, né, é o número de contagem, mas nós temos uma cultura em língua portuguesa extremamente diversificada, olhando para todos os países, tudo que se produz, as músicas, né, as telenovelas, os filmes, os livros, né, os nossos autores que transitam em diferentes línguas, né, moçambicanos, cabo-verdianos, brasileiros, portugueses, né, o Luiz Cardoso acabou de ganhar um prêmio. Enfim, nós temos aí, sim, muito potencial, mas a gente precisa também aprender a valorizar a língua. Eu acho que falta, do ponto de vista dos usuários do português, o reconhecimento, né, de que a língua é esse elemento de identidade e é um elemento importante para nós, como indivíduos neste mundo. Sim, falou um pouco sobre músicas. Pode contar-nos um pouco quando estava cá e organizar um evento para os jovens ouvirem as músicas brasileiras? Esse é um projeto que aconteceu em 2004. Nós fizemos um projeto trazendo jovens universitários brasileiros que moraram aqui durante 5 meses, né? E durante esses 5 meses eles trabalharam na Universidade Nacional do Timor-Leste, sensibilizando jovens para a comunicação em língua portuguesa. Como é que eles faziam isso? Usando músicas brasileiras que eram tocadas e conhecidas aqui em Timor. Então, como é que nós chegamos a isso? Em 2001, quando estivemos aqui as primeiras vezes, nós fizemos um levantamento de músicas que os jovens timorenses queriam cantar, mas não sabiam cantar. Então, nós levantamos quais eram as músicas. E como é que a gente descobriu isso? A gente descobriu porque a gente andava pelas ruas tentando entrevistar alguém e perguntava se você sabe falar português? E a pessoa cantarolava um trecho de uma música. Era isso que ela falava. Então, nós começamos a perceber que a música era um caminho. E aí nós levantamos, né, as músicas preferidas. Então, 2001, nós temos lá uma lista de mais de 15 músicas que foram trabalhadas, né? Dentre elas, a gente vai ter, por exemplo, né, o Pense em Mim, né, que essa música ela abriu o nosso curso, Pense em Mim, Leandro e Leonardo. Depois É o Amor, de Zezé de Camargo e Luciano. Isso é muito familiar com os Muito familiar. Então, essas músicas, por exemplo, essas duas, né, elas foram trazidas pelos grupamentos dos soldados brasileiros e portugueses que cá estavam de 99 até 2003, né, naquele período da administração transitória. Então, eram as músicas que eles ouviam, porque os quartéis ficavam abertos, os jovens podiam entrar, principalmente nos finais de semana, e eles aprendiam a tocar, a cantar, a dançar. Mas também nós tínhamos uma lista de músicas, que eram músicas que os jovens aprendiam da memória dos pais. E essas músicas eram de antes de 75. Então, além de tudo, nós tivemos que trabalhar com Roberto Carlos, né? Vanderleia, umas músicas mais antigas, da chamada Jovem Guarda, que estava na memória dos pais, né, desses jovens com quem nós trabalhamos em 2004. Então, se hoje você escuta por aí algumas músicas, pode ser que sejam ex-alunos nossos, né, de 2004, porque nós tivemos 600 alunos naquela altura, que frequentaram o curso e saíram cantando português por aí. Tá bom? Mas quem escolheu as músicas, deixa eu deixar bem claro, foram os timorenses. Ok. Acredita que o novo governo no Brasil, as parcerias entre o país e Timor-Leste, especialmente na área da língua portuguesa, podem ser reforçadas? Eu tenho certeza que sim, né?
Eu acho que nós estamos num momento diferenciado, né, em que a cultura volta à cena, as questões da educação também. O nosso primeiro projeto, esse projeto da música, por exemplo, aconteceu quando o ministro da Cultura do Brasil era o Gilberto Gil. Então a gente tem assim muita expectativa de que agora a gente possa também, além desses projetos que estamos desenvolvendo agora, que tem a chancela da CAPES, o apoio da Embaixada do Brasil, que a gente possa também ter outros projetos não ligados à docência ou à formação docente, mas projetos de extensão que mexam com a música, por exemplo, como esse. De repente a gente volta aqui para cantar É o Amor de Novo. O amor de novo. Qual a sua percepção sobre a língua portuguesa em Timor-Leste? Vamos lá. Bom, a língua portuguesa em Timor-Leste, eu sempre acreditei, né, desde o primeiro momento, a importância dela, não só por ela, a língua portuguesa, pelos traços de identidade, pela relação histórica com Portugal, por ela ter sido a língua da resistência, não só por isso, mas também porque ela é um fator importante para a manutenção do tétum, que é a língua nacional. Então, o tétum é uma língua que se alimenta do português, que se fortalece com o português. Se eu enfraqueço o português, eu vou automaticamente enfraquecer o tétum, que é uma língua de cultura nacional. Então, o português é uma língua importante para Timor, porque ela tem uma ligação com o exterior, porque ela possibilita esse universo também de trocas culturais com os outros países de língua portuguesa. Mas ela é também fundamental para que o tétum, que é essa língua do povo timorense, permaneça, né, e se fortaleça até daqui uns anos, quem sabe, ser uma língua de ciência também, né, que ela precisa do português para isso. Qual é a sua dica para alguém que quer acelerar a aprendizagem em língua portuguesa? Bom, a dica é se envolver no mundo de língua portuguesa, seja com livros, seja com a televisão, seja com música, seja conversando com alguém, procurando, né, estar em ambientes onde a língua portuguesa apareça. Não adianta só ficar na sala de aula. Hoje em dia o jovem tem o celular, ele pode ouvir um podcast, mas ele também pode entrar no YouTube, ele pode procurar outros elementos, né? Pode até brincar pelo TikTok, temos o Instagram, enfim. Hoje nós temos uma série de possibilidades, né, de elementos para estimular a língua portuguesa. O importante é que ele queira ouvir e queira falar. A gramática ele vai aprender depois. O importante primeiro é ele se comunicar. Ok. Muito obrigado, Resina, pela partilha. Se exponha, fiquei muito feliz de conhecer vocês, viu? E muita sorte aqui para o Diligente. E obrigado também aos que acompanharam a nossa conversa. Encontramos-nos no próximo Timorcast, o podcast do Diligente.